O Corinthians passou a esquecer os resultados abaixo do esperado no Campeonato Paulista e está buscando virar a chave, pensando apenas na evolução que será necessária para o início da Copa Libertadores da América. A equipe comandada por Vitor Pereira deu sinais de cansaço, especialmente no segundo tempo, sem conseguir aplicar a intensidade desejada. Diante disso, antes do próximo dia 5, data da estreia na competição continental, a ideia é buscar ao máximo evoluir na parte física, melhorando o condicionamento para chegar o mais próximo do nível ideal. Porém, além desse preparo, que vem sendo intenso, o português também deve realizar uma mudança entre os 11 titulares do timão. Um dos principais setores que vem recebendo críticas dos torcedores é a lateral esquerda, especialmente pelo fato de que Lucas Piton, cria da base, não vem jogando bem e demonstra uma imaturidade em determinados momentos, sumindo em jogos grandes, como nos clássicos. A segunda opção, ao menos até pouco tempo, era Fábio Santos, mas o veterano também acaba apresentando desgaste, muito pela idade avançada. Em decorrência desses fatos, segundo apurou o portal Meu Timão, o treinador corintiano pode ver uma novidade: Bruno Melo, que está recuperado da lesão no músculo posterior da coxa esquerda, pode ser a opção escolhida para o começo do duelo e vai ser titular na Libertadores. Essa definição, porém, ainda depende da evolução física do jogador até o dia da partida, marcada para a próxima terça-feira. Esse pensamento de dar a primeira chance como titular no alvinegro ao camisa 27, assim como já fez 5 vezes com Piton e uma vez com Fábio Santos, gera a expectativa de que o lateral esquerdo, aos 29 anos, possa demonstrar mais maturidade que Piton, de 21 anos, e mais intensidade que Fábio Santos, de 36 anos, resolvendo um dos problemas mais aparentes. Com direito à postagem com referência a Super Mario, o Corinthians anunciou a contratação de Maicon por empréstimo de uma temporada, até o final do ano. O Shakhtar já havia anunciado a transferência do jogador formado na base alvinegra. O Timão queria muito contar com o jogador porque representa a possibilidade de incorporar o setor que Vitor Pereira valoriza tanto no time. O analista Joe fez uma thread no Twitter em que explica por que a contratação de Maicon é importante para o Timão. Ele começa analisando que o jogador traz organização e dinâmica ao time, seja na função de primeiro ou mesmo segundo volante. O atleta também tem o aval de Vitor Pereira pelos seguintes motivos. Quando Maicon chega ao Shakhtar, ele fez por muitos anos a posição de um meia que joga por dentro em um 4-1-4-1, assim como Paulinho e Renato fazem no Corinthians. Assim, ele tinha uma função parecida com o que fazia no Corinthians em 2017. Chegava bastante no ataque, disse Joe no Twitter. O analista avançou na análise dizendo que o técnico do Shakhtar na última temporada, Roberto De Zerbi, transformou Maicon em um primeiro volante de altíssima qualidade. Isso porque fazia a saída de bola com passes curtos e desta forma se transformou em peça fundamental por não sentir a pressão do adversário. Maicon pode ser camisa 5 que Vitor Pereira precisa no Corinthians. Para Joe, Maicon também pode ser o camisa 5 que o Corinthians precisa por buscar os espaços para receber sem bola e dar dinâmica. O jogador dá início a vários ataques desta forma e o analista vê essa capacidade como muito importante. O Joe diz Maicon tem como grande segredo o movimento do pescoço para analisar o espaço que há à frente para receber a bola e já saber como dar andamento ao jogo. Por isso, ele entende que o jogador será peça fundamental no esquema do Corinthians. O Corinthians fechou o balanço financeiro de 2021 com números a serem comemorados. O Timão apresentou, na noite de ontem, 29, ao Conselho Fiscal e ao Conselho de Orientação os números da temporada passada e, de acordo com o que foi apurado, os órgãos recomendaram ao Conselho Deliberativo a aprovação do documento. Os números também passaram por auditoria externa, que deu aval. A recomendação foi feita de forma unânime, o que é um ponto positivo da gestão de Duílio Monteiro Alves. De acordo com a apuração do jornalista Rodrigo Vessoni, o Corinthians fechou o ano fiscal de 2021 com superávit de 5,6 milhões de reais. Há 2 temporadas, como critério de comparação, o Timão fechou 2020 com déficit de 123 milhões de reais nas contas, em números que foram impactados pela pandemia do novo coronavírus. O superávit de 5,6 milhões de reais, na letra fria da lei, não é analisado como lucro. O Corinthians,
Por se tratar de uma agremiação sem fins lucrativos, não pode lucrar. Então o valor é descrito por especialistas financeiros como um break-even. O termo define que há um ponto de equilíbrio em uma empresa. No caso, o Timão. Ou seja, na prática não houve prejuízo nem lucro no ano fiscal, que é analisado de janeiro a dezembro. O Timão conseguiu operar, então, sem causar impacto no dinheiro que entrou nem gastou além do que poderia. Corinthians vai apresentar números em data não definida. O Corinthians, através de seu departamento financeiro, vai apresentar o documento aos membros do Conselho Deliberativo para apreciação. A votação do texto, porém, não tem data marcada para ocorrer. Por outro lado, o Timão lembra que o balanço de 2020 foi aprovado. Em 2019, não. Após toda a tramitação e a aprovação de 3 órgãos reguladores, Conselho Fiscal, Conselho de Orientação e Conselho Deliberativo, o Corinthians vai publicar os números em seu site oficial para tornar-se de conhecimento dos sócios torcedores e também dos torcedores no geral. O torcedor mais atento do Corinthians deve ter se atentado à retirada da logo da Taça do banner de patrocinadores na apresentação do meio-campista Michael. Desde o início do mês passado, há atritos entre a empresa e o clube em relação à parceria e o pagamento de valores. Entre eles, o salário de Paulinho que foi quitado pelo clube. Este foi o primeiro passo da suspensão da parceria do Corinthians com a Taça. O Timão só pretende retomá-la quando houver a normalização dos pagamentos, algo que não aconteceu até agora. A preocupação maior gira em torno do que não foi acertado do que exatamente com o futuro. O salário do jogador está em dia, mas a parceria corre riscos, segundo apurou o Sou Timão. O Esporte Clube Corinthians Paulista informa que estão suspensas as entregas previstas no contrato com o Grupo Taça a partir desta sexta-feira. O clube continua as conversas com a empresa a fim de buscar uma solução amigável para o cumprimento dos compromissos já assumidos pela Taça, disse o Timão em nota, com ar de preocupação, especialmente com o que não foi pago. Taça se pronunciou e disse que pagamento ao Corinthians será feito em breve. Patrocinador responsável por pagar os salários de Paulinho no Corinthians, a Taça veio a público a fim de esclarecer toda a questão em torno dos atrasos nos pagamentos. A empresa se pronunciou através de nota oficial a respeito da demora no repasse ao clube, o que resultou na busca alvinegra por alternativas para quitar o vencimento do meio-campista. Em nota, a Taça informa estar em franca atividade operacional e manter uma relação, sem sobressaltos, com o Corinthians. Sobre o dinheiro que deveria ter pago ao Timão, a empresa afirma que a quitação da parte pendente dos compromissos está prevista para muito em breve. Nos últimos dias, o Sou Timão publicou reportagens a respeito não só dos atrasos da Taça em relação ao pagamento de Paulinho, mas também sobre o fato da empresa ter uma sede um tanto abandonada em Araçatuba, no interior de São Paulo. Fatos que motivaram o presidente alvinegro, Duílio Monteiro Alves, se posicionar dizendo que não há atrasos de salário no clube.